Ei pessoal, boa tarde. Como a gente havia combinado, a gente vai hoje conversar aqui um pouco sobre mastologia, sobre mamografia. Primeiro eu queria me apresentar, meu nome é Cláudia, eu sou mastologista do Hospital da Baleia, já temos o serviço aqui desde 1998 e hoje a gente teve essa ideia de falar um pouco sobre mastologia, sobre mamografia, sobre câncer de mama, esclarecer algumas coisas e nos colocar à disposição se tiver alguma dúvida de vocês que estiverem assistindo. Primeiro, dizer que o câncer de mama é o segundo em maior incidência no mundo, porém é o que mais mata. E chamar a atenção, muito importante, gente, que o câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, ele tem cura. E quanto mais precocemente diagnosticado, menor a mutilação, menor o tratamento agressivo, mutilante que a gente pode fazer para as mulheres. Então hoje é comemorado o dia da mamografia e até uma curiosidade interessante, porque hoje é dia de Santa Ágata, que foi uma mulher que mesmo diante de todos os sofrimentos, que teve a mama guilhotinada na época em que ela viveu, ela manteve muito a fé e não cedeu e foi acolhida por Deus. E como ela teve as mamas guilhotinadas, ela se tornou a padroeira da mastologia e da mamografia. É uma história interessante, quem quiser saber um pouco mais pode procurar na internet, tá? Então assim, primeiro vamos falar da mamografia. A gente não precisa esperar que seja campanhas de outubro, campanhas assim, para que a gente possa falar sobre a mamografia. É importante. Dá licença, gente, caiu aqui o microfone. Pronto, voltamos agora, podemos falar um pouco melhor. Qual que é a importância da mamografia? Por que a gente fala tanto na importância de se fazer mamografia? Porque o câncer de mama, para ele se tornar palpável no autoexame, ele tem que ter mais ou menos em torno de 1 centímetro. E para ele chegar a 1 centímetro, ele demora de 5 a 7 anos para crescer. E a gente pode dar esse diagnóstico muito anteriormente na mamografia. Por exemplo, quando ele está em torno de meio centímetro, a gente já consegue vê-lo a mamografia. E tem algumas outras características mamográficas, por exemplo, a microcalcificação, que ela pode ser vista ao exame também, e não é palpável. E quando a gente diagnostica esses cânceres nessa fase, é onde a gente tem uma maior possibilidade de oferecer cura para as pacientes. E quando que as mulheres devem fazer a mamografia? Primeiro, ela é preconizada a se fazer a primeira mamografia em torno dos 40 anos. E depois ela deve ser repetida anualmente, até enquanto a mulher for viva. E deve sair dessa faixa etária nas pessoas que tiveram parentes de primeiro grau com câncer de mama, que seriam mãe, irmã ou filha. Daí a mamografia deve ser feita em torno de 10 anos antes da idade do diagnóstico que esse parente de primeiro grau desenvolveu o câncer de mama. Existe algumas vezes umas perguntas, algumas mulheres que vêm ao consultório, elas perguntam se a gente pode substituir a mamografia pelo ultrassom. Não pode. O padrão ouro para diagnóstico de câncer de mama é, sem dúvida, a mamografia. Porque algumas lesões, como eu já citei anteriormente, que são as microcalcificações, elas não são vistas ao ultrassom. Então a mamografia às vezes aperta um pouco, incomoda um pouco, algumas mulheres têm maior sensibilidade à dor, elas querem substituir o exame pelo ultrassom. Importante saber que o ultrassom complementa a mamografia. É um exame importante também, porém não é um exame que deve ser feito inicialmente a primeira escolha para se fazer o diagnóstico. Vale a pena lembrar que a gente tem câncer de mama em mulheres, mas que ele existe também nos homens, numa proporção bem menor. Por exemplo, a gente tem um caso de câncer de mama em homem a cada 100 casos de câncer de mama em mulheres. Então, os homens que tiverem alteração na mama, que a palpação, que alguma coisa diferente acontecer na mama,
devem sim também procurar o mastologista. O mastologista é um médico de doença de mamas, ele não é um médico só de mulheres. Então, se vocês, homens, perceberem qualquer alteração na mama, procurem também, não fiquem deixando para depois, porque uma das características negativas do câncer de mama, eu costumo dizer muito que essa doença é traiçoeira, ela na grande maioria das vezes ela não dói. E se ela não dói, as pessoas vão sempre deixando para depois. E quanto mais se deixa para depois, mais tardio é o diagnóstico e mais agressivo é o tratamento. Então, a importância de se diagnosticar precocemente, gente, é o que nos faz estar aqui hoje, é o que nos faz fazer a campanha do Outubro Rosa e o que nos faz o tempo inteiro incentivar as mulheres a não deixar a mamografia sem ser feita. Para vocês, mulheres que não fizeram a mamografia ainda no último ano, tem essa oportunidade de lembrança, por favor, providencie, tá? A gente tem um serviço de mastologia aqui no Hospital da Baleia. Como eu disse, a gente já funciona aqui desde 98 e a gente atende aqui, tem o atendimento de SUS, temos atendimentos de convênios e particulares também. Então, a gente também quer se colocar à disposição para quem quiser fazer esse exame aqui. Nós também oferecemos mamografia, ultrassom e etc. Mas o objetivo hoje é a gente falar dessa importância e de vocês também se autoexaminarem. O autoexame é importante? É sim. Sabe, a gente não pode dizer que... Peraí que caiu aqui de novo. Então, a gente não pode dizer que o autoexame não tenha que ser feito. Quando a gente diz da importância dele, é que a mulher, quando ela se autoexamina, ela vai palpar um nódulo. Só que, como eu disse, esse nódulo, para ele chegar a 1 centímetro, é quando ele vai se tornar palpável, ele já vai estar crescendo em torno de 5 a 10 anos. Enquanto eu estou falando, estão surgindo aqui algumas perguntas que eu vou parar e responder. Tem uma pergunta aqui de Louise Sorassi. Qual a incidência de câncer de mama em homens? É o que eu disse. A incidência de câncer de mama em homens é muito pequena, é em torno de 1% para cada 100 câncer de mama feminino. A gente tem um diagnóstico de câncer de mama masculino. E tem uma segunda pergunta aqui de Viviane Alves, perguntando sobre calcificações tipicamente benignas. O que a gente fala na mamografia não são as calcificações que nos chamam a atenção, são as microcalcificações, que são muito pequenas, são em torno de 2 milímetros, e elas têm que estar pleomórficas e agrupadas. E nem todas as microcalcificações pleomórficas e agrupadas são câncer de mama obrigatoriamente. Mas obrigatoriamente a gente deve retirar para que a gente possa fazer um diagnóstico. Calcificações grosseiras, calcificações de nódulos, nada disso é importante, nada disso são lesões que nos podem fazer pensar no diagnóstico de câncer de mama. Então eu sugiro que toda vez que acontecer alguma dúvida, que surgir alguma dúvida, procure o seu médico, procure o seu mastologista, esclareça algumas dúvidas, faça os exames periodicamente, mas por mais que a pergunta possa parecer simples para você mulher ou para você homem que estiver nos assistindo, para nós nunca é simples, qualquer dúvida tem que ser esclarecida. Surgiu a dúvida, vá ao mastologista, anota, não deixe que isso fique crescendo sem que você consiga tirar essa dúvida que é importante. O que é o tratamento do câncer de mama? Como que a gente pode oferecer? Quando eu digo que quanto mais precoce o diagnóstico, menor é a agressividade do tratamento, é o seguinte: atualmente a gente tem cirurgias conservadoras, onde não é necessário retirar a mama toda. A gente tem o estudo do linfonodo sentinela, que não é necessário fazer o esvaziamento axilar todo. Alguns casos a gente tem que fazer a mastectomia e em alguns casos a gente também faz a reconstrução imediata.
junto com a equipe da oncoplástica ou da cirurgia plástica, dependendo do hospital. E somado a isso, a gente tem como tratamento do câncer de mama quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, o que nem sempre vai ser necessário ser feito todos os tratamentos na mesma paciente. Isso vai depender do estágio que foi diagnosticado, da cirurgia que foi feito, de uma série de coisas que vão nos direcionar para o tratamento que deverá ser feito. Tem uma outra pergunta aqui. Um alô para a Fala Oliveira. Como é que é? Dá um oi para a Fala Oliveira. Tem aqui, me pediu um alô para a Fá Oliveira. Muito obrigada, Fá. Um beijo para você. Obrigada por estar nos assistindo. E tem aqui uma pergunta de Terusa Maia. Qual a idade ideal para fazer o exame? A idade, como eu disse um pouco antes, a idade para se fazer a primeira mamografia ideal é em torno dos 40 anos para a população de modo geral. Para as pessoas que tiveram diagnóstico de câncer de mama na família, que seriam os parentes de primeiro grau, como eu já citei, que seria mãe, irmã ou filha, deve ser feito 10 anos antes do diagnóstico que essa pessoa teve o câncer de mama. E se você, antes dos 40 anos, não tiver a parente de primeiro grau com o diagnóstico, porém notar alguma alteração na mama, nódulos, alteração de pele, alteração de vermelhidão, qualquer alteração que seja fora do que você está acostumado, vá ao médico, vá tirar a sua dúvida. Pode ser que não seja necessário fazer a mamografia, mas pode ser que seja necessário fazer antes dos 40. Pode ser que seja necessário o ultrassom, a biópsia, outros exames complementares que a gente pode oferecer também e, mais do que tudo, oferecer a tranquilidade, oferecer a possibilidade de deitar a cabeça no travesseiro e dormir sem preocupação, que é uma das principais coisas que a gente quer nessa vida também. Falando mais sobre o câncer de mama, uma das coisas também que a gente observa no hospital e nas pacientes de modo geral é sobre a queda do cabelo com o uso da quimioterapia. Então, assim, algumas vezes as pessoas se preocupam muito mais com a queda do cabelo do que com a doença em si. É importante a gente sinalizar, gente, que a queda do cabelo é uma consequência natural quando a pessoa precisa fazer a quimioterapia, mas eu costumo sempre dizer para as pacientes que o cabelo nasce de novo. O cabelo cresce de novo e muitas vezes ele cresce muito mais bonito do que já era. E o câncer de mama, o tratamento necessário, vai te trazer a cura, vai te trazer a possibilidade de cura. Então, a queda do cabelo não pode ser um tabu, não pode ser um diferencial para que a pessoa não procure o tratamento. E como eu já disse antes, nem todo caso de câncer de mama vai precisar da quimioterapia. A gente tem aqui também no hospital, a gente pode oferecer o serviço de radioterapia. Radioterapia não causa queda de cabelo, radioterapia é um tratamento local, tem as medicações necessárias no tratamento com a quimioterapia, com a hormonioterapia. Então, assim, vamos tentar tirar o tabu do câncer de mama como é igual um câncer que leva obrigatoriamente ao óbito. Não, câncer de mama, é importante a gente falar. Câncer de mama diagnosticado e tratado precocemente tem cura. Então, assim, vamos incentivar as nossas mulheres, as nossas mães, as nossas irmãs a procurarem periodicamente o mastologista, a fazerem periodicamente a mamografia, a seguirem o tratamento e a propedêutica que deve ser feita para que a gente possa oferecer essa melhor qualidade de vida, menos mutilação, tudo que a gente puder oferecer para que a pessoa tenha uma vida melhor e mais saudável. Lembrar que vida saudável, por falar em vida saudável, isso também é importante. O que pode ajudar, que são ruins para o câncer? Primeiro, bebida em excesso, fumar. A gente deve sempre procurar fazer uma vida mais saudável, com uma dieta mais balanceada, com uma dieta rica.
introduzir exercício físico na nossa vida diária. Tudo isso é de grande importância não só para a mama, não só para câncer de mama, mas também para a vida, para a qualidade de vida de modo geral. É muito importante. Existem algumas coisas que você não deva comer, algumas perguntas que surgem também. Não tem nada que você não deva comer, mas tem um tanto de coisa que você não deve comer em excesso, né? Você não deve comer, você deve sempre procurar fazer ter uma vida mais balanceada, ter uma vida mais saudável, ter uma qualidade de sono, ter uma qualidade de vida boa para você e para evitar não só o câncer, mas também para evitar toda uma série de outras patologias que são importantes, como a qualidade de vida balanceada. Surgiu uma pergunta aqui: como prevenir o câncer de mama no homem? Você já tinha falado um pouquinho, mas acho que essa pessoa entrou agora. Tá. Então tá surgindo uma outra pergunta aqui, que eu acabei de ouvir da comunicação: como prevenir o câncer de mama em homem? Não, a prevenção do câncer de mama, como eu acabei de falar, tanto no homem quanto na mulher, é uma vida saudável. Então, isso seria uma forma de prevenção. Agora, o que a gente busca é o diagnóstico precoce do câncer de mama, inclusive em homem. O homem não vai fazer uma mamografia a cada ano, a partir dos 40 anos. Isso não é preconizado. Porque o homem tem uma quantidade muito menos de mama, não são todos os homens que têm. Então, a importância do homem é ele perceber alterações físicas, alterações de nódulo, alterações de textura da pele, alterações de cor da pele, descarga papilar. O que é descarga papilar? É quando na ponta do mamilo você percebe que tem alguma secreção. Então, quando você perceber coisas assim, procure um profissional que possa esclarecer para você, porque a gente também faz mamografia em homem. Não é difícil, não é impossível. Então, você, homem, que notou alguma alteração, vá ao mastologista. E tem uma outra pergunta que surgiu aqui agora, relação da obesidade com o câncer de mama. Existe sim, existe uma relação muito grande da obesidade com o câncer de mama. Então, a gente procura pedir às pessoas, mulheres principalmente, e no caso os homens também, que tenham um controle de peso, que tenham um controle corporal, porque tem uma relação, sim, grande entre o câncer de mama e a obesidade. Obesidade, além de várias patologias que pode trazer, ela pode também ser um fator agravante para o aparecimento do câncer de mama. Então, você que tem essa dúvida, Adriano, que fez a pergunta, as pessoas que por acaso tiverem ao seu lado, ou mesmo você se tiver um sobrepeso, alguma coisa, procura também, nesse caso, procurar um nutricionista ou um profissional mais adequado para que possa fazer um controle de peso adequado, tá? Mas isso tem relação com câncer de mama, sim. Tá? Vocês podem mandar depois. Isso mesmo. Aqui a gente está falando sobre isso aqui ao vivo, mas a gente não vai conseguir responder todas as perguntas porque a gente tem um tempo para que a gente possa ficar aqui. Se surgirem algumas dúvidas, podem enviar as perguntas para o e-mail da comunicação do Hospital da Baleia, que posteriormente em box a gente vai responder todas as perguntas, a gente faz questão de esclarecer tudo que possa ser dúvida. Apareceu uma pergunta aqui. O câncer de mama pode piorar outras doenças, como depressão? Claro que sim. Eu acho que a gente tem que... Ótima sua pergunta, Luiz, porque é uma coisa muito boa da gente esclarecer. O fator emocional é um fator extremamente importante para o câncer de mama e também para outras patologias. Então, assim, depressão, qualquer coisa que nos tire do nosso equilíbrio emocional, ele pode nos proporcionar uma série de outras coisas, de uma série de outras patologias. Então, assim, a gente procurar ter uma saúde emocional. E a gente tem profissionais que podem nos ajudar nesse equilíbrio emocional, que seriam os psiquiatras, que seriam os psicólogos, que seriam os terapeutas, que podem nos ajudar, porque hoje em dia, gente, quem não tem estresse, quem não tem algum problema emocional, quem não tem alguma ansiedade,
que precise ser tratado. Algumas vezes a gente trata com os amigos e quando isso se torna muito intenso, a gente procura um profissional da área que possa nos esclarecer. Então, surgiu um desequilíbrio, alguma coisa mais acentuada, vamos também procurar, porque tudo isso interfere não só no câncer de mama, mas na saúde como um todo. Tem uma outra pergunta que surgiu aqui sobre se o câncer de mama é hereditário. Outra coisa bastante interessante para quem fez essa pergunta, Pamela. O câncer de mama, ele é hereditário em torno de 10 a 15%. O restante não é hereditário. Então, a gente tem uma proporcionalidade relativa, né? Uma proporcionalidade de 10 a 15% dos cânceres de mama são familiares, daí a importância de quem tem os parentes de primeiro grau com câncer de mama procurar um atendimento até mais precoce, mas saber que ele não é só hereditário, que ele é também aleatório. Então, deve-se procurar o tratamento, sim. Mas, quem tem e outra coisa que é importante falar, os pacientes de primeiro grau, mãe, irmão ou filha, quem teve caso de câncer de mama em homem na família e quem teve caso de câncer de mama bilateral. Essas pessoas a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, fazer um rastreamento um pouco mais próximo, às vezes fazer um exame clínico até um pouco mais acirrado, um pouco mais semestral, mas deve ser feito sim. A gente tem, como eu já disse, uma equipe multidisciplinar aqui no hospital. A gente tem equipe de mastologia, hoje nós somos 5 mastologistas que atendemos aqui. Atendemos tanto o SUS, quanto particular, quanto convênios. Temos um serviço oncológico de quimioterapia muito bom. Temos um serviço de radioterapia também muito bom. Então, assim, dizer que a gente está aqui aberto para todas as pacientes, para todas as pessoas que tiverem alguma dúvida, pode nos procurar aqui no hospital, que a gente vai procurar esclarecer as dúvidas, atender da melhor forma possível. Aqui no hospital, depois a gente vai pedir para colocar para vocês o contato para que possa ser feito, mas assim, dizer que aqui a gente tem uma preocupação muito grande tanto com o bem-estar da paciente, quanto com o diagnóstico precoce. Eu costumo brincar com as pacientes que a gente preocupa com a saúde, mas a gente preocupa com a estética também, que a gente sabe que isso é de bastante importância para nós mulheres. Então, assim, nos colocarmos à disposição para todo mundo que estiver interessado, que tiver dúvidas, pode nos procurar, que o hospital e a equipe de mastologia, como toda a equipe oncológica, também se coloca à disposição para atender e para tirar as dúvidas que porventura surgirem. Ok? Muito obrigada, uma boa tarde para vocês e depois responderemos as perguntas em box.